Professora, só tá um barulho de fundo bem alto. É, um barulho assim meio. Deixa eu só. O problema é que acaba pegando um pouco a câmera, pegando um pouquinho o barulho do próprio computador. É esse o barulho que você está sentindo? Próprio da ventilação do computador? É, você vai decolar aí, professora. É, estou no avião. É, infelizmente é a própria ventilação do computador. Agora, hoje está um barulho aqui no prédio onde eu moro de construção, mas por enquanto está desativado. Daqui a pouco pode ser que comece um barulho realmente complicado, tá? Mas aqui, infelizmente, esse barulho está relacionado com a ventilação do computador, que a câmera pega, né? Bom, vamos lá, deixa eu projetar aqui a nossa área de trabalho. Verificando aí se vocês conseguem visualizar a área de trabalho. Tranquilo? Sim, Gabriel, consegue visualizar? Estamos visualizando. Ok. Infelizmente, eu não consigo diminuir esse ruído aqui. Eu até coloquei a câmera mais afastada possível, para que ela não pegasse tanto ruído, né? Mas meio complicado. Agora, um barulho mais assim intenso, aí, infelizmente, é uma construção. Esse negócio de home office é complicado, né? Bom, pessoal, na nossa última aula, né, que foi há 15 dias atrás, né, porque acabou que na segunda-feira passada foi feriado, né, eu até me esqueci, organizei a aula aqui e tal, aí depois não vi ninguém, aí depois que eu descobri que era feriado. A gente acaba esquecendo o feriado, né? Mas eu acredito que a gente estava falando, né, com relação às propriedades dos compostos iônicos. Foi por aí que a gente estava discutindo aquele artigo. E nós estamos falando com relação às características de condução, de solubilidade em água, de temperatura de fusão, de temperatura de ebulição dos compostos iônicos. Foi isso? Nós falamos de ligações iônicas e aí falamos das características, né, físicas desses compostos, que está intimamente ligado, né, relacionado à questão das ligações químicas, tanto as ligações químicas primárias quanto as ligações químicas secundárias. Que nós já havíamos definido com vocês, né? O que era uma ligação química primária e o que era uma ligação química secundária. Ok? Foi por aí? Lembram disso? Sim ou não, pessoal? Bom dia, bom dia. Tranquilo? Tranquilo, professora. Foi por aqui que nós paramos, né? Não estou equivocada, não, né? Então, voltando aqui, né, com relação às ligações químicas iônicas, nós vamos falar um pouquinho agora com relação às ligações químicas covalentes. Eu acredito que eu não tenha aqui entrado com muito detalhe. Voltando só um pouquinho, antes de entrar nisso propriamente, aqui, só relembrando aqui que foi isso que a gente tinha trabalhado com vocês, né? O artigo daqui, acabei colocando mais atrás aqui, não ficou legal isso não. Vou passar isso para frente. Vocês conseguiram terminar a leitura do artigo? Sim ou não? Bom dia. Pessoal, bom dia. Vocês estão conseguindo me ouvir? Porque está muito ruim o ruído, vocês acabaram desligando o microfone. Estamos ouvindo, professora. Sim, tá meio que falhando. Tá falhando? Eu não sei se a minha internet aqui tá meio que cortando quando você tá falando, professora. Alguém está com o mesmo sintoma que o nosso amigo ou não? Pra mim tá normal. Então Pra talvez mim seja. aqui tá tranquilo.
Pode ser a internet sua, então, esteja com algum problema, né? Bom, ligação covalente. A gente já comentou também isso aqui um pouco bem superficialmente, né? Quando não falamos da molécula de água, falando da água ser um solvente universal, comentamos com relação à ligação covalente, não comentamos? Mas o que é uma ligação covalente propriamente dita? Alguém se lembra de definir isso para nós? Temos essa... pode falar. Onde dois elementos dividem um elétron, não é? Então, dois elementos químicos dividem o mesmo elétron? Isso. Quem mais tem uma outra observação? Eu me lembro assim, eu não acho que eu não vou saber definir certinho, não, professora, mas é que quando os dois elétrons precisam de ganhar um elétron, mas não podem ceder o elétron. Aí eles compartilham esses elétrons. Tá. Então, você que falou aí para mim, você está conseguindo visualizar a tela aqui que eu coloquei? Sim. Sim. Então, vou pedir para você ler para mim esse pedacinho aqui, ó, que começa aqui, certo? Ligação covalente, foi visto, né? Até aqui, por enquanto, ó. Ok, ó. Ligação covalente. Foi visto para o caso da ligação iônica que a ligação química pode ser considerada como uma interação eletrostática entre dois íons. No entanto, certamente este não é o caso das moléculas diatômicas como oxigênio, nitrogênio, fósforo, não, Flúor. O gás flúor, flúor. hidrogênio. Isso. Neste caso, os dois átomos competem igualmente pelos elétrons. A química quântica mostra que a distribuição da função de onda destes elétrons implicam na probabilidade igual de encontrar o elétron tanto em um átomo quanto no outro. Certo. Só até aqui tá bom, hein? Vamos pensar um pouco. Então, aqui surgiu um caso interessante. Por quê? Agora nós já estamos falando, né, de moléculas diatômicas e particularmente o átomo, né, pelo mesmo tipo de átomo, ou seja, do mesmo elemento químico. Ou seja, essa molécula aqui do O2, gás oxigênio, né, ela é composta por dois átomos do mesmo elemento químico, o oxigênio. No caso do nitrogênio, do gás nitrogênio, também da mesma forma, composta por dois átomos do elemento químico nitrogênio, e assim por diante, né? Então, aqui, então, a gente não tem aquela questão, daquela função, né, de que é uma atração, uma interação eletrostática entre dois íons, que é o caso da ligação iônica. E aquela atração eletrostática, nós mostramos que é através das cargas, né, carga positiva e carga negativa, e aí tem uma equação, né, da física no campo elétrico, que a gente consegue calcular isso. Só que aí, como eu tenho uma interação, né, numa diversidade de íons, cátions e ânions, isso vai para o infinito. Mas é por isso que nós temos o composto iônico, aquela condição, né, de atração muito forte, porque ali eu estou falando de atração interação eletrostática entre cargas opostas. Bom, aqui eu já não tenho isso mais, mas eu tenho uma probabilidade, entra a matemática aqui também, né? Uma probabilidade igual de se encontrar o elétron, tanto em um átomo quanto em outro. Olha que interessante, né? Uma hora ele está de um lado, outra hora ele está de outro, atendendo às necessidades dos dois átomos simultaneamente. Mas quando que isso acontece? Deixa eu puxar aqui só um minutinho. Opa. Cadê o meu amigo que leu aí? Agora vocês estão ouvindo um barulho chato. Ixi, então, aí agora... Duro, né? Esse aqui eu já fiz uma reclamação pro síndico, mas nada se resolve. A mulher resolveu reformar o apartamento dela em plena pandemia. E, por ironia, é o apartamento acima do meu. Triste. Mas vamos lá. Vamos tentando aqui
trabalhar, né? Vocês me desculpem, mas realmente não consegui resolver esse problema. Bom, consegue ler aqui para nós? Deste modo, até... Ó, deixa eu só puxar um pouquinho mais pouco. Isso, deste modo... E até aqui. Deixa eu marcar aqui. Tinha que embarcar aqui. Até sistema. Certo? Ok. Começa aqui e vem até sistema, para a gente comentar isso. Deste modo, os elétrons são compartilhados pelos dois átomos. Mas quantos elétrons serão compartilhados pelos átomos? Observamos que somente os elétrons de valência, ou seja, aqueles que estão na última camada e, consequentemente, com maior energia, estarão disponíveis para serem transferidos, como numa ligação iônica, ou compartilhados, como na ligação covalente. Dois átomos iguais se unem para compartilhar seus elétrons de valência porque a matéria formada apresenta geralmente maior potencial de ionização e menor afinidade eletrônica, ou seja, torna-se mais estável em relação à tendência dos elétrons de escaparem do sistema. Isso aqui é fundamental, né? Olha, interessante aqui, que eles vão compartilhar seus elétrons de valência. Bom, mas o que é elétron de valência? Lá no ensino médio, vocês estudaram, né? Que camada de valência era aquela última camada a qual nós distribuímos os elétrons. Não era assim? E essa camada é onde você tem uma maior movimentação dos elétrons. Por que você tem uma maior movimentação dos elétrons na camada de valência? Na última camada que nós distribuímos os elétrons. Vou aqui acrescentar uma luz. Por exemplo, vamos pegar aqui o oxigênio. Já que a gente está falando de oxigênio ali, né? Número atômico 8. Se nós fizermos a distribuição eletrônica, teríamos algo assim. Dois com 2, 4, 4, 8. Né? Qual que é a nossa camada de valência aqui, pessoal? 2s e 2p. Isso, essa última camada aqui, essa linha, 2s e 2p. Por que os elétrons aqui têm maior facilidade de movimento? Ó, se a gente relembrar um pouquinho aqui a questão, né, da órbita, então aqui o subnível S e aqui o subnível P. Conforme a gente já discutiu isso, né? E temos aqui os elétrons. No caso aqui, 2 elétrons. No caso aqui, 4. 1, 2, 3, 4. Bom, por que esses elétrons aqui têm uma maior possibilidade de movimento? Que foi o que nós vimos aqui, não foi? Que nosso amigo falou, que dois átomos iguais se unem para compartilhar seus elétrons de valência, porque a matéria formada apresenta geralmente maior potencial de ionização e menor afinidade eletrônica. O que é isso? Maior potencial de ionização. Ela se liga mais fácil, né? Então é torna-se fazer uma ligação, não é? Torna-se mais estável em relação à tendência dos elétrons de escaparem do sistema. Ou seja, torna-se mais... É por conta da distância dos elétrons em relação ao núcleo e a força de atração deles é menor, né? Exatamente. Então, eu tenho ele ali mais solto, mais desprendido, mais fácil de movimentação, menos energia que ele gasta, né, para romper essa barreira e, consequentemente, ele consegue ali movimentar, né, escaparem do sistema. Isso faz, então, né, com que... Opa, achei que estava aqui, que é próximo. Faz, então, com que esses elétrons aqui... E como aqui eu tenho
órbitas, regiões onde tem maior fluxo desses elétrons, eu tenho uma energia maior. Se eu tenho uma energia maior, eu tenho uma estabilidade menor. Então, consequentemente, né, isso pode acarretar a entrada de um elétron aqui, Para o quê? Para diminuir essa energia. E aí, logicamente, aumentar o quê? A estabilidade do sistema. Né? Então, é algo mais ou menos nesse sentido que acontece na ligação covalente. Né? Então, como você falou aí anteriormente, é essa ideia mesmo. É o compartilhamento. Mas é compartilhamento de quê? Vamos lá. Aqui, cadê o nosso colega, por favor? Você pode ver aqui, em termos da termodinâmica, eu faço um pouquinho, ó, que você terminar aqui, para poder pegar a terceira coluna aqui. Em termos da termodinâmica, o potencial de ionização e a afinidade eletrônica estão relacionados Isso, eu vou baixar aqui, só um minutinho. Isso, relacionados, né? ao potencial químico e à dureza do sistema. A chamada regra do octeto surge do fato de que, quando os átomos doam, recebem ou compartilham elétrons de tal forma que passam a apresentar configuração eletrônica semelhante às dos gases nobres, eles tornam-se mais estáveis em relação à tendência dos elétrons de escaparem do sistema. Ou seja, o sistema como um todo torna-se mais estável. Então, aqui, morreu aqui a história, né? Que aí a gente aprende a consequência, não aprende a causa, né? É a regra do octeto. Mas ela tem uma explicação lógica. A explicação está aqui. É a questão que os elétrons, né? Eles acabam ali tornando-se o quê? A partir do momento que eu tenho esse preenchimento dessa região, eu tenho uma menor energia. E se eu tenho uma menor energia, acaba se tornando o quê? Mais estável. Mas nem todos, então, é necessário 8 para poder chegar nessa condição. Aí por isso que fala, existem exceções à regra do octeto. Não são exceções. Porque não é necessário os 8 para que ele esteja com essa região completa. E se ele está com a região completa com uma quantidade diferente de 8, ele atendeu à necessidade do quê? Da estabilidade de menor energia, porque eu tenho menor movimentação dos elétrons. Se eu tenho uma menor movimentação dos elétrons, consequentemente, eu acabo ali possibilitando uma maior estabilidade da estrutura. Tá certo isso? Então, a regra do octeto é igual você ir ao médico, né? E o médico te dá um remédio para sua consequência. Não é assim? Que a maioria faz isso, né? Que não são realmente médicos, né? Te dão um remédio para sua consequência, mas não pela causa. Então, eu preciso, às vezes eu tenho que tratar a consequência, mas eu tenho que investigar a causa, porque lá que está a origem do problema. Não é a consequência é um paliativo, né? Então, é mais ou menos isso aí. Tá claro isso, pessoal? Tranquilo ou não? Tranquilo. Tranquilo? Sim, professor. Então, vamos... o barulho está irritante aí? Tá melhorzinho não, agora. Daqui a pouco começa de Estou ouvindo novo. só a senhora. Só o meu do... Vamos lá. Cadê? Vou pegar aqui o nosso... aqui a gente vai passar uma atividade para vocês para a próxima aula, então vamos fechar isso aqui para a gente voltar lá no slide. Até aqui, amigo, você consegue? Cadê o nosso amigo da nomenclatura? Depois você pede para ele falar para nós como é que pronuncia, que ele está estudando alemão. O Schrödinger. Você não está abrindo mais para ver a sua sala de estudo? Você sumiu? Ó, professora, a sala de estudo hoje está ocupada, professora. Então tá complicado. A minha sala de estudo hoje está tumultuada, o barulho. Mas então vamos lá, vamos sobrevivendo. Então vamos lá, o colega que estava lendo para nós é o João Pedro. João Pedro. Por favor, João, você lê para nós aqui? É de como podemos compreender, né? Isso. Ó,
como podemos compreender a formação de ligação química do ponto de vista da química quântica? Como ficam os orbitais atômicos? Para respondermos essas questões, precisamos compreender que um sistema de muitos elétrons, seja um átomo ou um arranjo deles, é sempre descrito a partir da solução da equação de Schrödinger, apresentada no artigo de Introdução ao Conceito de Modelagem Molecular. Esta equação pode ser resolvida por pelo menos dois métodos bem populares entre os químicos: a teoria da ligação de valência ou teoria das orbitais moleculares. Ixi, então agora sim a gente vai começar aqui a pensar. A gente não vai, na verdade, resolver a equação, né? Mas nós não temos aí fundamento físico ainda para trabalhar isso. Mas nós vamos aqui trabalhar essas duas teorias, né? É a teoria de ligação de valência e ainda a teoria dos orbitais moleculares. Nós temos duas teorias aí que são fundamentais para essa compreensão de como a aproximação naquela região onde você tem maior probabilidade de encontrar o elétron, quando você tem dois elétrons. Ei, só um minutinho, pessoal, só um minuto. Esqueci de selecionar, de pôr o meu celular nos princípios, mas está resolvido. Desculpa. Bom, que você tem, então, a possibilidade, né, desses elétrons estarem nessa região. Logicamente, tem que ter algo diferente entre eles. E, didaticamente, a gente fala que é o sentido rotacional do elétron, mas, na verdade, é o campo, né, elétrico gerado ali, que acaba tendo uma atração, mesmo sendo partículas negativas, mas tem campos diferentes. E aí foi criada a partir, né, disso, a quântica conseguiu deduzir, né, explicar isso, tipo, aplicando duas teorias, que é a teoria da ligação de valência e teoria do orbital molecular. Então, aqui ele colocou algo, né, em azulzinho bem interessante, que ele diz que dois átomos iguais se unem para compartilhar seus elétrons de valência. Tudo bem, isso aqui não é nada novo para nós, porque a matéria formada apresenta geralmente maior potencial de ionização e menor afinidade eletrônica, ou seja, torna-se mais estável em relação à tendência dos elétrons de escaparem do sistema. Então, ali é exatamente, né, quando eu falei para vocês, eu tenho uma ligação iônica porque ela tem maior probabilidade de ocorrer com o quê? Com a tendência de um elétron escapar e do outro de receber, dois átomos ali nessas condições. E aí, logicamente, eles deixam de ser átomos e viram, né, íons, por isso tem uma atração, uma interação eletrostática. Já aqui não, eu não tenho uma interação eletrostática em si. Eu tenho uma tendência, né, desses elétrons ali se aproximarem um do outro, exatamente por causa que a camada está um pouco mais distante, como o nosso amigo falou, há a possibilidade de acontecer isso, e faz com que, apesar que aqui a gente tem algo interessante, né, que é o gás hidrogênio, que a gente pode falar exatamente sobre ele, fazer com que eu tenha uma condição de menor energia. Então, essas duas teorias demonstram isso aí. Deixa eu só puxar aqui um pouquinho, vou voltar lá no meu slide, e depois a gente continua. Tudo bem até aqui? Voltando lá no que a gente estava comentando com os senhores. Rapidinho, chegue lá. Ligação covalente, tá? Segundo, né, esse importante, né, químico aqui, o Lewis, em 1916, né, ele discutiu um pouco a questão da formação dos compostos.
pouco polares ou apolares. Bom, o que seria isso? Pouco polares ou apolares? É exatamente o que nós falamos. Dois átomos com tendências parecidas. Ou seja, né, que ali eu tenho a questão, né, da possibilidade desse elétron ter maior movimentação no sentido de atender, né, as duas necessidades, os dois átomos em si. Podem ser átomos idênticos ou podem ser átomos diferentes. E aqui ele fala, né, de modo que cada átomo complete seu grupo de 8 elétrons na camada mais externa. Mas o que é importante, isso é consequência, não é causa. A causa é outra, é a questão da estabilidade. Bom, e o que isso acontece, né? O Lewis criou, na verdade, foi colocado aqui, alguns postulados para explicar isso. Quais seriam esses postulados? O primeiro, ele disse o seguinte, cadê o nosso amigo João? João, você consegue ler aqui para nós, por favor? Esse primeiro postulado, só para a gente pensar um pouquinho nele, qual é a importância dele. Ok. Postulado de Lewis. Em todos os átomos existe um núcleo positivo que permanece inalterado durante as transformações químicas. Isso é fato, né? Isso nós já conhecemos. Reações químicas não alteram o núcleo. Perfeito. Isso é uma novidade para nós. O que seria o segundo postulado de Lewis? O átomo é composto de um núcleo e camadas, que, no caso do átomo neutro, contém um número de elétrons negativo igual ao número de cargas positivas no núcleo. O número de elétrons na camada mais externa pode variar entre 0 e 8 durante as transformações químicas. Aí nós temos aqui. Tem duas questões complexas aqui, né? Primeiro, um caso de um átomo neutro. Átomo é neutro, né? Então eu já discordo do Lewis aqui, mas é uma discussão essa aqui, bem desde, né, desde 1916 até o presente momento, eles não entraram no consenso. Mas pelo conceito de átomo é neutro, né? E isso nada mais é do que a gente está reforçando os conceitos do que nós temos hoje acessível com relação a modelos atômicos. Agora diz algo interessante, que o número de elétrons da camada mais externa pode variar entre 0 e 8, certo? Durante as transformações químicas, normal. Isso acontece, inclusive, né? Então, e por que é o número de elétrons das camadas mais externas? Nós já sabemos, porque a questão, né, de atração, cargas positivas, cargas negativas. Ele está mais frouxo, está mais solto, tem maior energia. Então, consequentemente, isso pode ter essa oscilação, sem problemas. Tranquilo? Bom, o que seria o terceiro postulado? O terceiro postulado. O átomo tende a exibir um número par de elétrons nas camadas e especialmente exibir... Alô? Você está ouvindo, não, professora? Cortou a ligação? Estão me ouvindo? Tô, agora eu tô. Pra mim continua normal. Eu acho que é a minha rede aqui que tá com problema. Então vou recomeçar. Terceiro postulado é o átomo tende a exibir um número par de elétrons nas camadas e especialmente exibir 8 elétrons, que são normalmente arranjados simetricamente nos 8 vértices de um cubo. Bom, são normalmente, né? Então, o número par de elétrons nas camadas, especialmente, exibir 8. Mas não é assim, é sempre. Isso pode acontecer? Pode. Pode não acontecer também? Pode. Então, é uma característica da estabilidade que está relacionada com aquela condição dos orbitais. Então, eu tenho os elementos que a gente chamava antigamente, né, grupo A da tabela periódica, ou elementos representativos, que realmente atende muito bem isso aqui. Agora, já os elementos de transição, que é antigamente chamado grupo B, ou transição interna, já não tão necessariamente atende essa característica aqui. Mas continua também, quando fazem ligações, ter as órbitas ou as regiões, né, com menor energia. E isso é através do complemento dessas órbitas, né? Mas nem não necessariamente são 8.
tá? O quarto postulado, que seria, João, você consegue ler para nós? Deu uma... Ó, as camadas de dois átomos são mutualmente interpenetráveis. Tá cortando um pouco para mim. Eu acho que é a minha internet que está dando problema aqui. Porque para vocês não está cortando, né? Eu não sei, professora. Eu acho que não. Alô, alô, consegue me ouvir, pessoal? Sim. É a minha Sim. internet. Que parece que está dando problema também. Mas vamos lá, vai dar certo. O meu amigo Gabriel perdeu a sala de estudo hoje. Eu estou perdendo a internet, Gabriel. Tá pior, hein? Bom, pessoal, então, as camadas de dois átomos são mutualmente interpenetráveis. Isso aqui é fundamental. Será isso, hein? Então, eu tenho dois átomos, igual a gente tinha mostrado lá no oxigênio. Vou colocar de novo aqui. Lá eu fiz lá anteriormente, vou acrescentar uma página. Já tinha feito isso aqui. O gás oxigênio. É isso, né? Inclusive tinha lá no artigo. Nós fizemos a distribuição do oxigênio hoje. Como é que estava a última camada dele? 2s2, 2p4, eu acho. Isso. Então tinha assim, mais ou menos, né? Era 2 orbitais completos, não era? E aí tinha 2 semi-preenchidos. Era algo assim, ó. Mais ou menos, não era? Agora, eu tenho aqui nessa molécula, eu tenho quantos átomos do elemento químico oxigênio? 2. Então, eu teria um outro oxigênio. Teria um outro oxigênio na mesma condição? Não é isso? Um elétron aqui, um elétron aqui. Então, essa região com essa região aqui, ocorre aqui o quê? O que ele falou anteriormente. A ligação Uma interpenetráveis. Os átomos são mutualmente o quê? As camadas dos dois átomos são mutualmente interpenetráveis. Então, eu tenho aqui, né, uma junção dessa camada com essa camada do outro átomo de oxigênio. Mas como que isso acontece? Será que né, parece assim, fazer assim, parece ser tranquilo, né? Eu tinha um orbital semi-preenchido com outro orbital semi-preenchido se juntar. Aqui também eu tinha um orbital semi-preenchido com outro semi-preenchido se juntar. Né? Como você falou, eu tinha lá na última camada do oxigênio, eu tinha assim. E aí eu tinha o orbital do subnível P, que tinha 1, 2, né, 3. Estava assim. E tinha aqui o terceiro, o quarto, né, que estava aqui. Não era assim? Então eu tinha esse aqui incompleto e eu tinha esse aqui incompleto. E esses dois aqui, que era o quê? Esse aqui, ó, completo, e esse aqui completo. Confere? Então, entrou um elétron aqui, um oxigênio, entrou um elétron aqui. Mas como que isso aconteceu? Foi essa questão que o Lewis falou. Era a questão da ser o quê? Interpenetráveis. Mas como eu vou visualizar isso, né? Didaticamente, isso é complexo. Então, vamos lá. Ele disse no quinto postulado, você consegue ver aqui o quinto postulado, para a gente pensar nele? João, por favor.
O quinto postulado é: elétrons podem ordinariamente ocupar outras posições na camada mais externa com menos de 8 elétrons de um átomo. Opa, então os elétrons podem ordinariamente, né, ocupar outras posições. Bom, tudo bem, ele pode receber uma energia e pode sair daquela posição. O que seria a sexta condição aqui? As forças elétricas entre partículas subatômicas que estão muito próximas não obedecem às leis da eletrostática. Aí isso aqui é duro, né? É duro, né? Porque a gente já sai do que é palpável para nós, né? Porque as partículas subatômicas, o que seriam as partículas subatômicas? Nós estamos falando aqui. Os elétrons e os prótons. Elétrons. Isso, no caso aqui a gente está falando dos elétrons, né? Que estão muito próximas, não obedecem às leis da eletrostática. Isso aqui eu vou colocar um asterisco. Vai pensar nisso aqui de uma forma bem carinhosa. Esse sexto postulado de Deus. Vamos seguir aqui. Como que seria essa ideia? Depois a gente vai voltar lá, porque a gente vai falar da teoria do orbital molecular e da teoria de ligação de valência, que, na verdade, né, é explicada pela física quântica. Então, a ligação covalente, né, ocorre quando dois átomos eletronegativos, ou seja, exatamente aquilo que a gente falou da afinidade eletrônica, se aproximam. Também tem que ter uma distância? Tem que ter uma distância. Nesse caso, né, eles vão, então, compartilhar esses elétrons. Aqui ele citou o exemplo do hidrogênio, eu acabei de fazer ali do oxigênio. E, logicamente, tem uma distância dessa região, dessa órbita de um hidrogênio. O barulho está tão incomodando aqui na minha cabeça, estou pensando em vocês. Acaba indo lá no fundo da alma, né? Então, é algo que eu tinha assim. E essa região com essa região acaba se aproximando de uma forma que eu formo aqui. Uma única região. Com os dois elementos. E aí, nessa condição aqui, é que eu tenho o quê? Aquela menor energia e a maior estabilidade. E aí, voltando aqui nos postulados, nós vamos lá no quarto postulado, que é extremamente importante, porque ocorre, então, essa interpenetração de orbitais de região de maior probabilidade de encontrar o elétron. E esses orbitais, pessoal, eles eram orbitais o quê? Atômicos. E agora, eles geraram o quê? Moléculas, né? Uma molécula do gás hidrogênio, né? Uma molécula. Então, aqui agora, eu tenho, né, essa junção aqui, que gerou, então, essa ligação entre esses dois átomos de hidrogênio, que gerou uma molécula. Então, esse orbital aqui agora, ele é um orbital atômico? Passa a orbital molecular, professor? Passa a ser um orbital molecular. Por isso que nós falamos aqui, né, lá no nosso artigo, voltando lá um pouquinho, rapidamente, nosso artiguinho aqui, vou pôr esse artigo para frente, aprender a mexer nesse puxar aqui, que nós tínhamos falado. Opa. Aqui. Puxar a nossa mãozinha. Teoria dos orbitais, o quê? Moleculares. Faz sentido? Sim. Né? Então,
eu tenho uma teoria para formar o quê? O orbital molecular. Ele sai de orbital atômico e forma orbital molecular. Então, né, fechando essa leitura aqui, vou dar uma folga para o João, vou pedir o Gabriel para ler para nós, que o Gabriel está aí. Gabriel, lê aqui para nós. Todas são... Professor, tem muito Gabriel, mas vou ler aqui. Tá. Todas são evocadas para racionalizar a estrutura, reatividade e propriedades de sistemas químicos em geral. Os aspectos matemáticos da resolução da equação de Schrödinger estão fora do escopo desse trabalho. Restringimos a interpretação das soluções desta equação e aos aspectos relevantes para a química. Tá. Né? Quem depois tiver interesse, né? Aí você pode pegar, né, a equação e trabalhar nela, né? Estudar aí dentro de um livro de física quântica, tá? Não é o que nós vamos trabalhar aqui, mas, enfim, é a interpretação dos resultados, né, dessa equação e que vai sair, então, né, essa teoria aqui do orbital molecular e a teoria, né, da ligação de valência. A primeira que sai aí é a teoria do orbital molecular. Acabamos de mostrar lá de uma forma bem simples, agora, opa, não quero aumentar, não. Vocês estão com esse artigo aí? Estão acompanhando com ele ou não? Eu sei que vocês já leram isso aqui, mas eu vou pedir, eu vou precisar de dois... São quantos alunos essa turma? Tenho 23 alunos aqui hoje em sala. São só esses 23 alunos? Nessa turma? Não, são 30 mais ou menos. Não estão vindo aqui ou foi só hoje? Eu não sei, porque tem colegas que aproveitam, né, matéria. Tá. Pode ser, então. Aí tem um número menor, né? Bom, pela quantidade que a gente tem aqui em sala hoje, 23 alunos, vou dar aí as opções para os senhores. Teoria de orbitais moleculares é uma opção, né? Próximo. Amplie um pouquinho. Que vem toda essa parte aqui, tá? Ampliando um pouquinho. E depois a gente vai para o próximo aqui. Teoria de ligação de valência. Consegue visualizar aí? Teoria da ligação de valência, que é uma outra teoria que, na verdade, ela como se são complementos, uma complementa a outra, e, posteriormente, nós temos essa explicação da teoria de ligação de valência e, finalmente, que talvez vocês tenham trabalhado pouco isso aqui ou não se lembram, a gente fala da ligação metálica. Eu vou continuar, né, explicando aquele material, mas são 3 tópicos importantes e que eu gosto de fazer uma discussão mais profunda com vocês. Por isso que eu pedi para vocês fazerem a leitura anteriormente, sei que vocês já fizeram. A gente entrou numa parte aqui mais básica, para quem ainda não tinha visto isso, né? E agora a gente volta aqui no sentido de trabalharmos de uma forma mais... como se diz, de interação, né? Essa interação, ela ajuda a gente pensar de uma forma mais ágil e dinâmica. São 3 tópicos, então. Teoria do orbital molecular, teoria de ligação de valência e ligações metálicas. Eu vou precisar de 3 alunos que se candidatam. Quais são? Assim, por livre espontânea vontade, ou a gente pode também passar por livre espontânea pressão, mas eu prefiro livre espontânea vontade. A parte de ligação metálica, né, ela é simples, mas porém parece ser um pouco menor aqui, mas ela é bastante complexa. Então, eu vou precisar, né, que vocês aí
fecha ela até aqui. Vem até aqui, ó. Ampliando um pouquinho. Vocês estão com o artigo aí, né? Que está lá disponível para vocês. Até aqui. Até ligação química. Fechando aqui, ó. Mais exatos. 3 alunos. Quais são os alunos que se candidatam? Professor, eu posso ficar com alguma parte aí, ó. Gabriel, então você falou primeiro, você vai escolher teoria do orbital molecular, que é o primeiro tópico, ou teoria de ligação de valência, TLV, então é o TOM, teoria do orbital molecular. TLV, que é teoria de ligação de valência, ou ligação metálica. Qual desses tópicos você prefere? Eu acho, não sei, qualquer um. Valência. Teoria de ligação de valência? Ok. Então, agora eu preciso de um outro que escolha teoria do orbital molecular e um que escolha ligação metálica. Quem se candidata? Tá difícil, hein? Posso escolher, então? Eu vou escolher. Já que estão assim meio tímidos, eu vou escolher. Foi o Gabriel Duarte, né? Que ficou com TLV, não foi isso, Gabriel? Eu leio a ligação química, professor João Pedro. A ligação metálica, quer dizer, desculpa. João Pedro, ligação metálica. Pronto, falta só um. Quem é que se candidata? Deixa eu ver aqui os nomes, que aí eu já digo quem que pode candidatar para nós. Eu já estou entrando aqui nos nomes que tem aqui disponível. Laura, cadê você, Laura? Oi, professora, eu estou aqui. Aqui em casa tem muito barulho também. Isso não atrapalharia, não? Ué, mas aqui também está tendo, tá? Infelizmente, o barulho nós não estamos conseguindo limitar ele, não. Então, Laura ficou com a teoria do orbital molecular. Pode ser, Laura? Por livre e espontânea vontade. Por livre e espontânea pressão, viu? Se outra pessoa quiser ler. Não. Explicando agora qual que é a metodologia, né? Vocês acharam que os meninos estavam ferrados, né? O Gabriel Duarte, o João Pedro e a Laura. Gabriel Duarte é teoria de ligação de valência, Laura, teoria do orbital molecular e João Pedro, ligação metálica. Nós temos 23 alunos. Então, saíram 3, não é isso? Sobraram 20 aí. 20 dividido por 3 dá quanto, gente? Seria 18, né? Tem um grupo aí que vai ficar com mais, né? Bom, no mínimo 6. 6 não, né? 7. No mínimo 7 por grupo. E ainda tem um grupo aí que vai... 2 grupos que vai ficar com 8, né? O grupo da Laura e o grupo do João, do Gabriel Duarte, podem ficar com 8 integrantes. Certo? E o seu, João Pedro, é mais tranquilo um pouco. Então, pode ficar com 7, contando com vocês. Então, com o Gabriel Duarte, completa-se 8. Com a Laura, 8. E com o João Pedro, 7. Tá claro isso, pessoal? Entendeu? Sim, professor. Sim? Tranquilo? Para quê, professor? O que nós vamos fazer? Semana que vem, segunda-feira, coordenado pelo Gabriel Duarte, coordenado pela Laura e coordenado por João Pedro, nós vamos fazer uma apresentação do grupo, que vocês agora vão ler em conjunto, vão se organizar um horário aí para poder trabalharem isso, trocarem figurinha, prepararem, não sei se vocês quiserem preparar um slide, enfim, a referência é esse artigo que está aqui. E trazer para a nossa discussão essa compreensão das duas teorias explicadas, né, que explica a ligação a partir da mecânica quântica e, posteriormente, a ligação metálica, que vem na sequência. É a nossa primeira atividade
valendo ponto, pontuada para disciplina. Combinado? Mas Tranquilo? jeito que é para apresentar, para explicar sobre? Você quer dizer, o coordenador vai organizar os tópicos para cada um, vocês vão discutir os grupos aí, se interagirem, e cada um tem que vir aqui e dar o seu recado. Porque a nota é individual. Eu só escolhi os meninos para poder ser os representantes. Não é só eles que têm que falar, não. Eles são só os representantes do trabalho, que vão coordenar, mas a nota deles é diferente da nota de outro integrante do grupo, depende do seu trabalho, do seu esforço aqui, dentro dessa explicação. Eu criei um grupo aí, ó, para todo mundo entrar, não é só do meu grupo, não, porque aí a gente decide lá quem fica em qual grupo, porque a gente não toma tempo da aula da professora, aí todo mundo entra nesse grupo aí. Isso, muito bem, João, muito Maravilha. obrigado. Tá ok? Então é isso aí. Então tá aqui a tarefa já, né? Eu vou parar aqui no artigo. Eu estava vindo aqui até chegar nesse tópico. Agora eu vou voltar lá no que nós estamos trabalhando. Na verdade, o que nós estamos trabalhando é complementando o artigo. Mas só que agora eu quero que vocês peguem esses 3 tópicos aí, diferenciados, para a gente discutir de uma forma mais interativa. Certo? Tudo bem? Então, primeira coisa que a gente acabou de falar aqui foi a questão, né, da formação do orbital molecular. Então, isso está lá dentro da teoria do orbital molecular, que nós vamos discutir na próxima semana. Agora, o que seria a valência? Que é o outro tópico que a Laura vai discutir. A valência é um negócio muito interessante, porque a gente aprendeu lá a camada de valência, né? Mas o conceito em si, muitas vezes o aluno não está muito claro o que seria essa valência de um átomo. E isso está relacionado, né, a valência, ela está relacionada com isso aqui, ó, o número máximo de ligações químicas que ele pode efetuar. E aí vem um outro termo que muitas vezes os alunos também têm muita dificuldade, que vocês já ouviram, inclusive. É esse termo aqui, ó. NOx. Já ouviram esse termo, NOx? E é um termo muito comum dentro da química, mas poucas pessoas conseguem realmente definir o que é isso. Porque quando a gente, por exemplo, trabalha, né, com essa questão do NOx, eu pego aqui e falo, nós temos, por exemplo, ferro 2+, temos o ferro 3+, já viram isso? O que seria esse ferro 2+? O que seria esse ferro 3+? Temos o arsênio 3+. Temos, por exemplo, o arsênio 5+. Temos o crômio 3+. Temos o crômio 6+. O que é isso? Vocês já se perguntaram sobre isso? Que inclusive, né, dentro da química é uma parte importantíssima, e dentro da área de vocês de engenharia de mecânica também é importantíssima, que se eu tiver um ferro 2+, é diferente de um ferro 3+, e consequentemente, né, a minha liga metálica formada com ferro 2+, é destinada para uma determinada finalidade. Uma liga metálica formada por um ferro 3+, é uma outra finalidade. E tem vida útil diferente. Tem questões de oxidação, né, e redução, ou seja, corrosão, bem distintas. Então, isso a gente fala, né, de uma forma geral, quando a gente vai falar sobre NOx, é a espécie química. E a espécie química, ela define as características macro. Então, não é simplesmente identificar que tem um elemento químico, ferro, identificar que eu tenho um elemento químico crômio, eu tenho que identificar qual é a espécie desse elemento que eu tenho. Porque a partir dessa espécie, eu consigo identificar, inclusive, as características macro da substância constituída dessa espécie.
E nós temos o termo valência, que está relacionado ao número máximo de ligações químicas. E quando eu falo, né, uma ligação covalente, né, o próprio nome vem, né, valente, valência, envolve o compartilhamento, par de elétrons, acabamos de falar sobre isso, de dois átomos, iguais ou diferentes. Não necessariamente são átomos constituídos pelo mesmo elemento químico. Eu posso ter átomos constituídos por elementos químicos distintos que ocorrem com compartilhamento, par de elétrons. Agora, dentro, né, só te dando um gancho aí, tá, Luana? A teoria de ligação de valência, ou seja, a TLV, então da agora para frente a gente já não vai falar mais teoria de ligação de valência e nem teoria do orbital molecular, nós vamos falar TLV e tom. E aí ela traz algo interessante. Luana, você consegue ler aqui para nós? Acho que a Luana não Laura, consegue. é porque travou aqui, desculpa. Sim, consegue ler só esse parágrafo aqui, que vai te ajudar lá no seu trabalho, logicamente, dos outros mais 7 integrantes que vão participar junto com você. Mas o meu é o de Valência, porque eu achei que o de Valência era o do Ah, não, o Gabriel. seu é de... Ah, é verdade. Ih, a professora está esclerosada. O seu é de teoria do orbital molecular. É o seu, Gabriel. E vocês guardam aí, porque a professora vai trocar tudo na hora. A gente ainda está organizando os grupos, mas, professora, teoria de ligação de valência, TLV. Isso. Agora você vai falar só TLV. Agora já está especialista nesse negócio já. Tá, beleza. Dois átomos que possuem um orbital com um elétron desemparelhado aproximam-se até que ocorra uma sobreposição ou uma interpenetração desses orbitais. A gente mostrou lá no caso do gás oxigênio, né, de uma forma bem assim, arcaica, né, bem tradicional, lá do ensino médio, né? Orbital com orbital se aproxima e tem a sobreposição. Bom, a interpenetração destes orbitais. Não deixa de ser teoria do orbital molecular também, né? Formando orbital molecular. Mas ele falou algo interessante, desemparelhado, né? Possui um orbital com elétron desemparelhado, dois átomos. Eu vou passar mais uma coisa assim, meio que questionadora, pensativa, né? Vocês conhecem essa substância aqui? O3? É o ozônio. O ozônio. O povo hoje está usando esse negócio para tudo, né? Até para terapia contra a Covid. Vocês já viram isso? O povo está... Estão inventando umas utilidades pro ozônio aí. Ficou doido, né? Enlouqueceu. Mas o ozônio tem algumas características interessantes. A começar pela camada de ozônio, né? Que nós necessitamos dela, né? Mas já é conhecido e bem definido isso aí, não é mais as terapias aí, né? Eu vi que tem uma terapia aí que o pessoal está retirando sangue, né? E injetando na área muscular com ozônio, isso que é para aumentar a imunidade, né? Bom, eu já não sei. Essa aí eu não tô sabendo, não. O povo já está mexendo, até o povo está ficando doido, mas eu não sei até que ponto, né? Bom, mas quimicamente falando, ou melhor, da ligação do ozônio. Porque quando a gente mostrou do oxigênio, aparecia simples, não parecia do oxigênio? Tinha o oxigênio, parzinho de elétron desemparelhado, oxigênio, parzinho de elétron desemparelhado, e aqui a formação do orbital molecular, elétron desemparelhado, aproxima até que ocorra a sobreposição, a interpenetração desses orbitais. Então, tá aqui, perfeito. Está em uma condição que está os orbitais desse oxigênio? Ó, eu tenho um orbital aqui, perfeitamente emparelhado, tem um outro orbital aqui, perfeitamente emparelhado,
Tem um outro orbital aqui perfeitamente emparelhado. Esse também emparelhado, não é isso? E esses dois agora, que viraram orbital molecular, também emparelhado. Ué, como é que entra um terceiro oxigênio? Porque O2, perfeito. O2 é o que nós conhecemos aí no nosso dia a dia, que é fundamental para a vida. E o O3? Como é que forma esse O3? Vocês já fizeram isso? Já pensaram nisso? Hã? Não, professor, eu nunca vi não como é que ele é formado. Pois é. Então, nós vamos ter que pensar nisso, né? Dentro da teoria de ligação de valência, viu, Gabriel? E você, Luana, dentro da teoria de orbital molecular. Porque aqui morre aquela ideia, né? Ah, forma 8, não é assim? Perfeito. Condição perfeita. Por que vai formar outra ligação? Por que vai entrar um outro átomo, logicamente do mesmo elemento químico aqui, para estabilizar outro oxigênio? E por que esse composto é tão reativo? E por que estão usando ele para tanta coisa? Inclusive para eliminação de micro-organismos. E está certo. O ozônio, né? Agora não sei como é que é o sistema bioquímico do organismo, injetando ozônio no sistema muscular, né? Via a parte, né? Endovenosa, né? Tirando o sangue e injetando na parte intramuscular. Mas, enfim, o ozônio, ele é extremamente, e aí é utilizado para fazer desinfecção. Ô, professora, Ah, uma pergunta aqui mudando de assunto. Qual é o tempo máximo da apresentação da semana que vem? tá. Nós temos aí 3 grupos. Nós temos 1 hora. Mas eu preciso fazer a discussão. Então, no máximo 20 minutos, né? 20, 20, 20. Ainda não dá, né? Eu preciso mais uns 20. Vocês têm disponibilidade semana que vem mais assim uns 15 minutinhos? No máximo 20. De 15 a 20. Por mim, tudo bem, professora. Tá? Aí vocês se organizam para fazer os slides, se vocês quiserem. Se vocês quiserem usar só o artigo mesmo e for explicando em cima do artigo também não tem problema. Aí é a opção de vocês. Bom, então, deixo aqui também esse pensamento aqui com relação ao ozônio. Só vou colocando pergunta na cabeça de vocês, certo? E aí, na próxima aula, eu vou deixar vocês explicarem primeiro, e aí depois eu vou vir falar um pouco aqui dos orbitais atômicos, né, por Linus Pauling. Mas primeiro eu quero que vocês agora, a gente entra na discussão lá da teoria do orbital molecular, teoria de ligação de valência. Tudo bem? Seguinte. Há mais alguma pergunta, alguma dúvida? Não entenderam a proposta? Tá claro isso? Tranquilo, pessoal? Sim. Só me tira uma dúvida, como é que ficou a divisão dos grupos mesmo? Nós ficamos com 3 alunos representantes, Gabriel Duarte, João Pedro e Laura. E aí o João Pedro criou um grupo aí para vocês migrarem em qual grupo vocês querem, mas só cada grupo. Assim, ó, lá no Isso. grupo, eu Isso. coloquei, cada representante colocou um tema e seu nome embaixo, aí você vai copiar a lista, escrever seu nome e mandar de volta no grupo. O meu grupo, acho que o máximo é 7 e o restante eu acho que é 8. Isso mesmo, João. O seu é de ligações metálicas. Pela quantidade de alunos que nós temos aqui em sala, tá? Vou parar aqui nossa gravação, então tá ok. Então, semana que vem, a gente